Bom dia! Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Oi, Augusto. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Hoje a gente vai iniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, é um quadro novo aqui do TikTok que a gente está estreando hoje. E eu estou muito feliz porque eu já faço o Evangelho no lar, só que eu faço sozinha. E aí eu pensei em fazer em grupo. Eu acho que é mais interessante para a gente ir trocando as reflexões e trocando opiniões. Eu acredito que acaba enriquecendo ainda mais o nosso estudo. Oi, Rei! Bem-vindo! Bom dia! Então, mais um estudo que a gente está iniciando hoje, o Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estava falando que eu faço esse estudo em casa, sozinha, mas eu acho que é mais interessante a gente fazer em grupo, assim como a gente está fazendo o estudo do livro Violetas na Janela, porque assim a gente consegue trocar ideias, opiniões. Gratidão pelo coração. Então, essa vai ser um novo quadro aqui do TikTok de lives, todas as quartas, as nossas quartas de luz, para que a gente possa ter uma outra perspectiva, uma perspectiva mais espiritual, na relação em como nós podemos então implementar os ensinamentos de Jesus, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. Você, né? Você é a única pessoa que me conhece aqui, as outras não conhecem ainda. Mas você sabe que eu não me considero espírita, mas eu adoro o espiritismo. Então a gente vai ter esse olhar mais neutro, né? Um olhar mais filosófico e reflexivo mesmo. Lembrando, né, que uma das coisas que a gente aprendeu no livro do Epíteto foi justamente o da gente sempre buscar fazer um filtro em tudo que a gente lê, em tudo que a gente assiste. Então, não é porque a gente está estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo que a gente também não vai fazer um filtro disso. Ó, o Augusto disse que é evangélico. Você é muito bem-vindo aqui também no nosso estudo. Então é sempre importante a gente fazer esse filtro das informações que são nos dadas, né? Que a gente tem acesso em livros, nos espaços que a gente frequenta, ou até mesmo as notícias que a gente consome. Isso é bem importante para que a gente crie a nossa própria filosofia de vida. Então hoje a gente vai iniciar, eu estou muito, muito, muito feliz. É a terceira vez que eu inicio esse livro, então vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte, todas as quartas-feiras... Oi, José! Bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Então a gente vai fazer o seguinte, todas as quartas-feiras, das 8h45 até 9h15, a gente vai fazer o nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Então todos serão muito bem-vindos. Se você puder aí em casa ter um copo de água, porque a gente vai pedir para os nossos mentores espirituais fluidificarem essa água, para que eles coloquem fluidos benéficos. Isso, já pega o teu copo, Tiago, com água, porque os nossos mentores, eles vão acompanhar a gente nesse estudo.
certo? Então a gente vai também fazer uma pequena prece para a gente abrir esse estudo, para a gente abrir esse novo quadro aqui no TikTok. Depois eu vou postar também essa live lá no YouTube, seguindo a sua orientação, Tiago. Vou salvar essa live e também colocá-la no canal. E vamos então fazer uma respiração bem profunda. Agora a gente vai se conectar com o nosso coração, com o nosso eu superior, com Jesus, com a consciência crística, com os nossos mentores espirituais, que estão muito felizes por nós estarmos aqui iniciando esse estudo, buscando conhecimento, buscando luz nas nossas vidas. Então a gente pode pedir para eles abençoarem esse momento, que eles possam guiar os nossos pensamentos sempre na direção do amor, que a gente possa sempre ver o lado bom da vida, das situações, das pessoas. E que a gente possa iniciar então o nosso dia com entusiasmo e com alegria de termos essa oportunidade da vida, da reencarnação, uma oportunidade tão valorosa, tão benéfica para o aprimoramento do nosso espírito. Sejam todos bem-vindos. Podem abrir os olhos. Vamos fazer mais uma respiração profunda. Ai, como é bom viver! Então vamos lá. Quem tiver o livro em mãos, ó, é esse livro aqui que a gente vai estudar hoje. Vamos lá então. Tudo certo aí? Então a gente vai ler o prefácio. Ótimo, Tiago. O prefácio, ele foi escrito, ditado, na verdade, pelo Espírito da Verdade. Em alguns momentos a gente vai ver as palavras, os dizeres do Espírito da Verdade. O que é isso? Na verdade, é uma egrégora de espíritos de luz. Hi, Fabi. How are you? Welcome to our live. We are studying this book. Então, o Espírito da Verdade, ele é, na verdade, uma egrégora de muitos espíritos benevolentes, de muitos espíritos de luz. E aí a gente vai ler, então, no prefácio, o que ele diz aqui. Os espíritos de Deus, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército
que se põe em marcha ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos que não enxergam. Em verdade, eu digo, é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então aqui, nossa gente, eu tô vibrando muito aqui dentro, tá? O meu corpo ele tá vibrando demais aqui dentro. Tipo, por fora parece que eu tô normal, mas por dentro eu tô tipo... Tá uma energia bem forte aqui. Uau! Thank you, Fabi. God bless you too. Thank you for the rose. Então tá uma energia bem tensa aqui, eu tô até suando. Mas essa parte me faz lembrar que quando ele fala que o tempo está chegando, onde todas as coisas elas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, o que isso quer dizer, né? No sentido de que, será que eu estou conduzindo a minha vida com maestria, com sabedoria? É nesse sentido, sabe? Será que eu estou buscando a minha felicidade? Será que as minhas condutas elas estão coerentes com quem eu desejo ser? Então, eu acredito, a minha interpretação é nesse sentido, em confundir os orgulhosos nesse sentido, visto que o objetivo é dissipar as trevas e também glorificar os justos. Então, esse trecho aqui para mim, quando ele fala que é chegado esse tempo, querendo ou não, eu faço essa analogia, essa interpretação da nossa transição planetária. Então, a codificação espírita, ela iniciou, se eu não me engano, em 1865, quando os primeiros livros começaram a ser divulgados e publicados. Então, faz pouco tempo. E aí, continuando, ele diz: as vozes dos espíritos superiores ressoam como o som da trombeta e os cânticos dos anjos associam-se a elas. Espíritos superiores. Nós somos ainda espíritos imperfeitos. Estamos aqui trabalhando a nossa conduta, realizando muitos aprendizados. Oi, Daiane, obrigada pelo coração, gratidão. Seja bem-vinda. Então nós somos espíritos ainda imperfeitos, buscando justamente essa plenitude, essa integração com o cosmos, com o todo, com a consciência crística. Homens, sejam bem-vindos ao divino concerto. Toquem a lira com suas mãos, unam suas vozes num hino sagrado e que esse hino seja escutado de um lado ao outro do universo. Bonito isso. Que a gente possa se unir mais, né? Como humanidade. Esse é o convite para que a gente busque a união e não a desunião.
que a gente busque o diálogo, que a gente busque a paz, o amor. Então, toquem a lira com suas mãos, unam suas vozes num hino sagrado e que esse hino sagrado seja escutado de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos. Então, isso são os espíritos superiores falando aqui pra gente. Homens, irmãos a quem amamos, estamos sempre junto a vocês. Então a gente também já viu ao longo das outras lives, né? No caso, a gente está lendo todo dia o livro Violetas na Janela, a partir do meio-dia. Então, meio-dia a gente vai ter live de novo. Onde a gente entende que nós temos o respaldo da espiritualidade benevolente o tempo inteiro. Basta a gente abrir o nosso coração para isso. Basta olhar, basta sentir. Amem-se também uns aos outros e digam, do fundo de seus corações, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e poderão entrar no reino dos céus. Então, amem-se uns aos outros, do fundo de seus corações. Eu sei que não é uma tarefa fácil, porque a gente acaba muitas vezes, o nosso orgulho, né? O nosso ego muitas vezes nos impede de amarmos o outro. Então isso também acontece comigo. E é uma coisa que eu busco incessantemente no meu dia. Entender que as coisas são impessoais, são neutras, e eu é que tenho que dar esse significado, e eu é que tenho que, digamos assim, integrar o amor dentro da minha vida, independentemente da atitude do outro. E aí quando ele fala, e aí poderão entrar no reino dos céus, é justamente o acesso a essa plenitude, o acesso à felicidade plena. Então a gente entende que o amor, ele é o nosso caminho, assim, é a chave, é o direcionamento para a gente seguir, para que a gente consiga acessar esse reino que na verdade é um estado de espírito, de plenitude, de felicidade, de serenidade. E aí o Allan Kardec escreve aqui embaixo. Então a assinatura é do Espírito da Verdade, que, como eu comentei anteriormente, para quem está chegando agora, seria uma egrégora de espíritos superiores. Não é um espírito só. E aí o Allan Kardec escreve o seguinte, que a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo dessa obra. Por isso, foi colocada aqui como um prefácio. Para quem está chegando agora, nós estamos realizando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciamos hoje. Obrigada, Tiago, pela rosa. Então, esse livro aqui, ó, a gente está lendo. Essa versão, existem outras versões, outras edições do livro, só que a gente tem um detalhe sobre essa edição, que está escrito aqui, ó. Nova edição, moderna e de fácil leitura. Então, as outras versões, eu acho elas um pouco mais difíceis, assim.
É uma linguagem um pouco mais robusta, um pouco mais formal. E vocês sabem que eu gosto de uma leitura bem acessível, né? Para que a compreensão seja facilitada de todos os conhecimentos. Oi, Carlos, bem-vindo! Eu acho que eu nunca vi você por aqui. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela rosa. Olha, o Will falou que está na página 22 do livro, que está iniciando também. Seja muito bem-vindo, Will. Se você quiser fazer o estudo aqui conosco, nós estamos iniciando hoje. Todas as quartas-feiras, a partir das 8h45, a gente vai fazer esse evangelho no lar. Legal, seja bem-vindo, Carlos. Espero que você goste do nosso encontro. Estamos iniciando hoje esse quadro, inclusive, todas as quartas, das 8h45 até 9h15, mas eu acho que a gente vai ler um pouquinho mais aqui. Então, a gente vai agora para a página 15, Introdução, onde o Allan Kardec, nosso amigo Allan, ele vai colocar o objetivo dessa obra. Ele diz o seguinte: os assuntos contidos nos evangelhos, isso é, no Novo Testamento, podem ser divididos em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida de Cristo. 2, os milagres que foram realizados. 3, as predições. 4, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja. E 5, o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, o ensinamento moral permanece inatacável. E diante dele, até mesmo os incrédulos se curvam. Ele é o terreno onde todas as religiões podem se encontrar e a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, sejam quais forem suas crenças. Então temos aí um ponto em comum entre todas as religiões, que é o ensinamento moral. O que acaba acontecendo? Distorções. Mas que é diferente do dogma. Tanto que ele coloca aqui, o ensinamento moral nunca foi motivo de disputas religiosas, como acontece com as questões de dogma. E ele vai explicar para a gente o que é dogma. Isso que eu acho legal aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai também colocando os significados das palavras para facilitar também a nossa compreensão. Dogma. Vamos ver o significado dessa palavra. É uma verdade indiscutível que as religiões impõem para acomodar e justificar certos pontos de suas crenças, na qual a fé se sobrepõe à razão. Não cabem discussões a respeito dos dogmas. Eles devem ser aceitos e seguidos. Por esse aspecto, a doutrina espírita não é dogmática, pois entende que a fé deve ser raciocinada
A gente deve pensar, a gente deve analisar, a gente deve perguntar, questionar. Tanto que nós temos os 3 pilares onde a doutrina espírita está baseada, que é a religião, a ciência e a filosofia. Religião, ciência e filosofia. E a gente já viu no livro do Epíteto que o livro sobre estoicismo, sobre filosofia, que a gente precisa questionar. No início da live eu também comentei sobre uma questão muito importante, que o Epíteto fala, o filósofo. Faça sempre um filtro daquilo que você lê, daquilo que você vê no noticiário, ou até daquilo que eu falo aqui para você. Faça um filtro. Essa análise, essa reflexão, questione-se. Então, nesse aspecto, a doutrina espírita não é dogmática, pois entende que a fé deve ser raciocinada. Todos os fenômenos devem estar apoiados em leis naturais, que a gente vai ver mais para frente o que significa. Certo? E uma última frase aqui que a gente vai ler hoje. Oi, Pauseu! Obrigada, seja bem-vindo e muito bom dia! Hoje foi a estreia do nosso quadro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai estudar, fazer reflexões, para que a gente consiga aplicar esses ensinamentos, né, no nosso dia a dia. Então, se o ensinamento moral fosse discutido, as seitas teriam encontrado nele a sua própria condenação, pois a grande maioria está ligada mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Então esse é o objetivo, a gente realizar a reforma íntima. Certo? Então, para quem chegou agora, isso mesmo, Carlos, estudar a si mesmo. Então, para quem chegou agora e quer continuar aqui o nosso estudo, com a gente, né, realizando esse estudo, eu vou pedir para que vocês sempre tragam um copo de água para a gente fluidificar, tá? Para a gente pedir para os nossos mentores fluidificarem. Eu não entendi, Tiago. Eu ler o nome da pessoa só para mim antes de eu falar? Oi, Alex, olha o que ele falou. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E você? A doutrinação deixa o povo alienado em uma situação que nem pode questionar. Então, nesse caso, quando a religião ela se baseia nos dogmas, como nós vimos anteriormente, o dogma diz que é uma verdade indiscutível
que as religiões impõem para acomodar e justificar certos pontos de suas crenças, na qual a fé se sobrepõe à razão. E aí ele vai dizer que, por esse aspecto, a doutrina espírita não é dogmática, pois entende que a fé deve ser raciocinada e todos os fenômenos devem estar apoiados em leis naturais, que a gente vai ver mais para frente. Então nós temos ali 3 pilares que compõem a doutrina espírita. O primeiro é a religião, o segundo é a ciência e o terceiro pilar é a filosofia. Inclusive, um dos capítulos aqui vai falar justamente sobre Sócrates e Platão, que a gente vai ver ao longo aí das próximas semanas, tá? Então a ideia da doutrina espírita é justamente realizarmos esses questionamentos, é termos uma fé raciocinada, é questionar, é perguntar. Isso é muito importante. Ah, eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido Alceu. Eu vou te chamar de Alceu, então. Eu não tinha entendido. Carlos, sou mestre há um tempo. Quero te parabenizar por trazer ensinos com tanta delicadeza e carinho. Gratidão, Carlos. Muito obrigada. Eu te espero nas próximas lives também, para a gente continuar esse estudo. Então a ideia aqui é a gente não impor nada, sabe? Eu não me considero espírita. Eu amo a doutrina espírita, mas eu não me considero espírita por quê? Porque no centro que eu frequentava, é que depende do professor. Então tinha um professor que eu sentia que eu não podia perguntar. E aí eu comecei a me sentir desconfortável, eu sentia que não estava mais agregando muito. E eu sou uma pessoa que eu gosto de perguntar, eu gosto de questionar. Então, eu amo a doutrina espírita, eu amo estudar a doutrina, mas eu me considero espiritualista livre. E muitas coisas aqui a gente pode também questionar, né? Porque esse livro foi escrito em 1865, se eu não me engano. Então o tempo ele vai também se modernizando, né? Então, por exemplo, no ESD 2 tem uma parte do ESD 2 que fala justamente o seguinte, que vai ter um momento onde o espiritismo também vai ser ultrapassado. Vai chegar um momento onde a gente nem vai precisar ter o espiritismo, porque os ensinamentos de Jesus já estarão tão enraizados, tão impregnados na gente, que a gente não vai precisar ter nenhuma religião, enfim, para nos conduzir. Que isso já vai estar... vai ser natural, né? Uma hora vai ser natural. O dever, eu não sei o que é o dever. Opa, caiu. Deixa eu marcar aqui onde a gente terminou. Terminou aqui. Vou começar aqui. Isso, Alex. Isso mesmo. O Alex falou, você está trazendo uma perspectiva de questionamento que sempre foi feita por Sócrates. Exatamente. Essa é a ideia. É a gente trazer reflexões, porque eu faço também lives de livros. Então, por exemplo, de segunda a sexta-feira,
a gente faz o estudo de um livro a partir do meio-dia. Então, por exemplo, meio-dia agora a gente vai ter o estudo do livro Violetas na Janela, que é a história da Patrícia, uma jovem que desencarna, e ela conta pra gente tudo o que acontece, todas as experiências que ela tem no plano espiritual. Mês passado, em setembro, a gente fez o estudo do livro A Arte de Viver, que é do filósofo Epíteto. Então, para mim isso é importante, a gente sempre fazer esse filtro e buscar refletir sobre tudo que a gente está lendo e como que a gente também consegue implementar todo esse conhecimento na prática, porque isso que é o importante, né? A gente implementar todo esse conhecimento, todo esse estudo no nosso dia a dia. Olha só, Gomes falou, tive um amigo ateu que falava, eu não preciso de Deus para ser bom, eu sou bom porque devo ser. E achei interessante esse pensamento que nunca saiu da minha cabeça. Eu concordo com você, Gomes, eu acredito que se a pessoa for boa, já é, assim, é o que tem que fazer. Você tem que ser bom, você tem que buscar o amor na sua vida, você tem que buscar a fraternidade, a paz, a calma. Isso é importante da gente colocar em prática na nossa vida, né? Então, eu não vou discordar dessa conduta, dessa postura. Mas eu acredito que existe algo muito maior do que nós, uma energia muito maior, uma inteligência muito maior, né? Então, é o que eu acredito. E cada um tem a sua crença, a sua filosofia, e aqui todos serão respeitados. Alex. O que seria viver de fato? Qual seria a sua perspectiva no plano real? Eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Você diz no plano físico? E o Gomes falou que o amigo dele sofria muito preconceito do pessoal que acreditava em Deus. Então, assim, o que eu falo aqui, eu costumo dizer que eu não acredito numa verdade absoluta. Então, o que eu falo aqui, você pode interpretar tanto como sendo certo ou como sendo errado. Se existe uma verdade absoluta, eu acredito que nós, pela nossa imaturidade espiritual, ainda não temos compreensão. Ainda não temos compreensão. A gente está iniciando o nosso processo de consciência. Nós estamos apenas na terceira dimensão ainda. A gente está fazendo essa transição para a quinta dimensão. Então, é importante esse estudo também, né? Evoluindo, exatamente. No plano físico, né? Deixa eu só rever a tua pergunta. O que seria viver de fato na perspectiva do plano físico? Bom, eu acredito que o nosso objetivo aqui no plano físico seria o da gente realizar o aprimoramento espiritual, o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, o respeito às outras pessoas. Então, por exemplo, por que
Por que que a gente ainda vê tanto caos no mundo? Por que que a gente vê ainda tanta violência no mundo? Sendo que, por exemplo, a gente não pratica isso, né? Então, muitas vezes a gente se coloca numa situação de superioridade em relação às pessoas que cometem atrocidades, barbaridades, que a gente julga ser barbaridades, certo? Por que que a gente convive com essas pessoas? Por que que a gente não está num planeta mais evoluído? Eu acredito no seguinte: eu não sei o que que eu fiz na minha encarnação passada ou nas encarnações passadas. Se a gente olhar para um prisma de que nós somos espíritos imortais, quem sou eu para julgar o que uma pessoa está fazendo nessa encarnação, sendo que em 2, 3 encarnações eu posso ter feito a mesma coisa ou até pior? Então, se eu não faço mais isso hoje, mas se eu ainda convivo com pessoas que cometem esse tipo de barbaridade, o meu objetivo para com essas pessoas é ter compaixão, assim como os mentores espirituais têm com a gente e principalmente Jesus tem conosco. Então eu preciso aprender com essas pessoas que estão cometendo esse tipo de coisa a não incitar o ódio, né? Porque também tem uma frase aqui, eu tenho um livro, um caderno, onde eu acabo anotando algumas frases que eu leio em livros, que eu vejo em podcasts, que diz o seguinte: a vingança, ela é confundida com justiça no nosso planeta. Então, às vezes, a gente vê uma barbaridade sendo cometida e a gente quer que a pessoa morra. A gente quer que a pessoa sofra violência também por aquilo que ela cometeu. Esse é o sentimento de vingança, o sentimento do ódio. Então eu preciso aprender com esse tipo de situação a não emanar esse tipo de pensamento, a não cultivar esse tipo de sentimento dentro de mim. Então, a gente tem tantos aprendizados que a gente pode realizar o tempo inteiro, assim, a vida, ela nos presenteia com infinitas oportunidades para a gente trabalhar os ensinamentos de Jesus, o amor, a paz, a fraternidade, só que a gente precisa refletir, porque é tão automático, né? Por exemplo, esse sentimento de ódio diante uma injustiça que a gente vê sendo cometida, de uma barbaridade. É tão automático esse sentimento de ódio por aquela pessoa. Então, por isso que a gente tá aqui, porque é muita coisa para aprender. Então, eu vejo como uma grande oportunidade, assim, para mim, de estar aqui e trabalhar as nossas paixões, né? Os nossos instintos e realmente buscar uma vida com mais coerência, né? Coerência em relação àquilo que eu penso, em relação àquilo que eu falo, em relação ao que eu sinto, as minhas atitudes, isso tudo precisa estar coerente na minha visão, na minha filosofia de vida. Eu não posso aqui estar falando bonito, mas no off ficar fazendo fofoca ou tratar as pessoas desrespeitosamente. Então é um conjunto, assim, e a ideia é a gente alinhar, buscar esse alinhamento, buscar essa integração do mental, do espiritual, do físico, buscar essa integração mesmo. Rodrigo, nascer, morrer, renascer e sempre progredir, tal é a lei da evolução do espírito. Nascemos simples e ignorantes em rumo à perfeição, é isso mesmo.
e a justiça divina sempre é feita. Então, eu estou lendo um outro livro que se chama As Cartas de Cristo. Eu não sei se está no meu rascunho aqui do TikTok ou se eu já postei ele, mas eu leio uma parte do livro onde fala o seguinte, que existe a lei de ação e reação. Então, toda ação vai ter uma consequência. A gente não pode, por exemplo, plantar morangos e esperar que a gente vai colher... Não, vamos ver uma fruta que eu gosto mesmo. Eu não posso plantar banana e querer colher morangos. Não. Se eu plantar banana, eu vou colher banana. Então, sobre a plantação, a gente tem o controle. Agora, sobre a colheita, é apenas as consequências. Alex, eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Vejamos, tanto para bem e tanto para mal, podemos equiparar a evolução espiritual? O que eu acredito, tá? O que a gente também estudou no livro do Epíteto, que é um filósofo. As situações, elas são impessoais e neutras. Ou seja, elas não têm um significado. É a gente que dá esse significado. Elas podem servir, as situações podem servir ao bem e ao mal. E é a gente que vai determinar se aquela situação é boa ou ruim. Porque a mesma situação pode acontecer para mim e a mesma situação pode acontecer para você. Você pode ter uma interpretação, você pode ver o lado bom dessa situação, um aprendizado, uma lição, uma oportunidade de você expandir a sua consciência, o seu repertório de ferramentas aí para lidar com as situações do dia a dia, e eu já posso ver a mesma situação com um outro olhar, de repente um olhar me colocando como vítima, me colocando como, porque Deus me puniu, porque essas coisas sempre acontecem comigo, porque nunca dá certo. Ao invés de olhar para aquilo ali, de fazer uma reflexão no sentido de, ok, essa situação aconteceu, o que eu posso aprender com isso aí? Então, ter uma postura mais proativa. Eu acredito que as situações, elas dão essas oportunidades para a gente, da gente ter uma postura mais proativa diante da nossa própria vida. Eu me responsabilizo pela minha vida, não é Deus que está me punindo. São apenas as consequências das minhas atitudes, dos pensamentos, das minhas crenças. O universo, ele vai te apoiar incondicionalmente na crença que você tiver. A gente já tem uma crença. Ela pode ser positiva ou negativa. Independentemente da crença que você tiver, o universo te apoia incondicionalmente, porque é neutro. É você que dá significado para a sua vida. É você que dá significado para as situações. Tiago, e quem faz mal, como será punido? No livro Violetas na Janela, que a gente está lendo, a gente pode ver, então, nesse livro ele vai contando umas histórias, né, de como aconteceram os desencarnes. Então, a própria pessoa que age se prejudicando ou prejudicando outras pessoas, quando desencarna, muitas vezes fica num sentimento de culpa, de medo, de apego, de ódio.
Então, na verdade, é a própria consciência dela que está presa, que está presa nisso. É a gente mesmo que se pune. As nossas crenças, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, o que eu acredito de mim, o que eu penso de mim. Então é a gente mesmo que se pune. Rodrigo, todos nós seremos julgados por Deus ou a nossa própria consciência. Eu acredito que o julgamento ele acontece pela nossa própria consciência. Eu não acredito em hipótese nenhuma num Deus punitivo. Isso, Rodrigo. Jesus Cristo é o guia e o modelo de toda a humanidade. Eu concordo muito com isso, porque eu acredito que existem inúmeros, infinitos espíritos assim como Jesus, mas Jesus foi o maior modelo, assim, o maior avatar, a maior pessoa assim, que já pisou no planeta Terra. Então, para a gente é esse grande modelo, esse grande guia de conduta. É modelo e guia de quê? De conduta. Então, Jesus não fica julgando. Então, assim, às vezes eu me pego julgando, né? Força do hábito. Mas aí, mas será que tá certo isso? Quem sou eu para julgar? Tem tanta coisa que eu preciso melhorar em mim, sabe? Vou esquecer. Não vou julgar, não me cabe julgar. Quem sou eu para julgar? Eu preciso olhar para mim. Isso eu consigo controlar. Agora, o que o outro pensa, a atitude do outro, as palavras, isso eu não consigo controlar. Isso não está sob o meu domínio. Agora, a minha atitude, sim. O meu pensamento, sim. E se eu vejo que eu estou julgando uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu não tenho esse direito, joguei luz para cá, então vamos focar no que realmente importa, que é o meu amadurecimento espiritual. O outro é o processo do outro. Aí é com ele, cada um está na sua jornada, uns dão passos mais largos, uns dão passos de formiga, mas cada um está no seu caminhar. E é muito pessoal esse caminhar. Exatamente, do homem que perdeu o dedo. Então, Alex, sobre... vocês estão ouvindo? Tem um barulho de... Não sei como é o nome dessa ferramenta. Bom dia, Síria. Sim, o Alex falou, a perspectiva que eu quero trazer é que a fonte de tudo nunca se manifestou sobre tais razões. Sim, Rodrigo, tiveram outros, mas Jesus Cristo foi o melhor. Isso, furadeira, obrigada. Eu também concordo, Jesus foi o maior exemplo.
É que assim, mesmo se a gente não acreditar que Jesus de fato pisou na Terra, tá? Mesmo se a gente não... existem muitas pessoas que não acreditam que Jesus é real, que Jesus existiu. Muitas pessoas acreditam nisso. Mesmo, vamos supor que Jesus não tenha sido real. Ainda assim, a gente tem um modelo, um template, vai. Ó, é isso aqui que a gente pode seguir. Entende? Buda também. Buda, Gandhi. Aí a gente tem alguns avatares aí, né? Que se chama avatar. Então, a gente vai finalizar. Eu amei. Nossa, quantas participações legais, né? Ó, o Rodrigo falou, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, Maria de Nazaré. Nossa, sim. Tantas pessoas assim, espíritos benfeitores, espíritos de muita luz que vieram aqui para ajudar, né? O objetivo, na verdade, dessas pessoas terem vindo aqui para cá é para nos ajudarem a buscarmos uma vida com mais amor, com mais paz, para que a gente consiga fazer a nossa evolução. Então a gente precisa de exemplos. Também era uma coisa que o Epíteto falava, né? Tenha um exemplo a ser seguido, sabe? Se inspire em alguém. Assim como a gente se inspira, vamos supor, em alguém que é muito bom no trabalho, né? Então, vamos supor, se eu sou uma arquiteta, eu vou me inspirar, sei lá, no Oscar Niemeyer ou no Antoni Gaudí. Amo Antoni Gaudí. Enfim, eu vou ter pessoas que sempre vão me inspirar. E a mesma coisa é a questão da nossa espiritualidade. Então, esses espíritos, eles vieram para a Terra para servirem de exemplo para a gente. Tipo, olha, que legal o que essa pessoa fez. Vamos tentar por esse caminho? Porque a gente já está acostumado, a gente já sabe o que é o ódio, o que é o sofrimento, o que é a dor, o que é a vingança, as doenças. A gente está enraizado, a gente está impregnado disso. Mas e se a gente então olhar para um outro lado e buscar novas escolhas? Opa, e se eu começar a olhar diferente para as situações, ao invés de me colocar como vítima da vida, de acreditar que Deus está me punindo, mas bem, nós temos uma lei da física que diz que toda ação tem uma reação. Será que foi mesmo que foi Deus que me puniu? Ou eu só estou colhendo, eu só estou vendo aí, manifestando a consequência daquilo mesmo, daquilo que eu plantei? E aí, quando a gente tem esse novo olhar, de que eu sou autorresponsável, de que eu sou responsável pela minha vida e pela minha felicidade e pelas minhas mazelas também. Quando eu tenho essa consciência, aí o negócio vai ficar diferente, porque se eu entendo que todas as situações são neutras e que sou eu que dou significado para aquilo ali, é óbvio que eu vou começar a dar um significado positivo. Que eu vou começar a ver uma oportunidade naquilo ali, que não vai ser difícil, vai ser um desafio. É diferente. Ai, que difícil fazer isso. Ou, temos aí um novo desafio. Que eu vou aprender muita coisa. Então, estar aqui diante de vocês é um desafio para mim. Eu estava me enrolando, era para eu ter começado no início de outubro com as lives.
Eu tô fazendo agora, comecei segunda-feira, momentos de sabedoria da semana e o evangelho. Eu estava me enrolando, por quê? Medo, ai, será que as pessoas vão gostar? Ai, será que eu vou saber o que falar? Ai, será que eu não vou falar nenhuma besteira? Ai, e começa, né? A nossa mente, né? A nossa mente, e as crenças e os medos. Começa a vir à tona. Mas eu pensava, não, mas eu vou fazer. Hoje de manhã eu acordei e falei, não, é hoje. Sem mais enrolações. É hoje. Então, aqui estamos nós. Então eu fiquei muito feliz, porque quantas participações, quantos comentários interessantes, que fazem justamente com que esse estudo fique mais rico para todo mundo. Então a gente vai encerrar agora, porque eu preciso carregar meu celular, senão meio-dia eu não tenho bateria. Ai. Então a ideia é a gente fazer toda quarta-feira, ali a partir de 8h45, fazer uma horinha ali. Eu tinha imaginado em meia hora, mas meia hora vai ser pouco. Então a gente pode fazer das 8h45 até umas 9h45 esse estudo reflexivo mesmo, para que a gente consiga de fato aplicar isso no nosso dia a dia, que isso é o mais importante. Tá? Então, toda quarta-feira, se vocês puderem também trazer um copo de água, porque a gente fez uma pequena prece antes da gente começar, então a gente sempre pede para os mentores espirituais fluidificarem a nossa água, para que a gente consuma, para que a gente se nutra, né, depois no final dessa água fluidificada, dessa água abençoada, para que o nosso corpo também, nosso corpo físico também possa se beneficiar desse estudo e desse conhecimento que é tão importante para a gente. Então, quem quiser comprar o livro, compre essa versão aqui, tá? É essa capa aqui, porque essa capa, esse livro, essa versão, ela é mais didática, a linguagem ela é mais simples e isso também facilita a nossa compreensão da doutrina. Isso mesmo, Rodrigo, o Evangelho ele protege o nosso lar também. Então, eu sempre faço esse convite para que os mentores estejam conosco nesse momento e para que a gente consiga realizar um estudo que seja benéfico para todos. Então agora a gente vai fazer a nossa prece final. Então quem estiver aí do outro lado pode fechar os olhos. Vamos fazer uma respiração bem profunda. Um momento de silêncio, de conexão com o seu coração, com a sua alma. Sinta os benefícios de todo esse conhecimento que tivemos ao longo dessa hora. Vamos agradecer a Deus, a consciência crística, a Jesus, por todos os seus ensinamentos, por todo o seu amor por nós. Vamos agradecer também ao trabalho de Allan Kardec e dos espíritos que possibilitaram a realização desse trabalho, que chega até nós. Vamos agradecer pela oportunidade da vida de estarmos aqui hoje reunidos com um mesmo objetivo, que é a divulgação do amor
da paz, da fraternidade e da união da nossa humanidade. Gratidão e que possamos conduzir o restante do nosso dia sentindo todo esse amor que os espíritos benevolentes propiciam a nós. Gratidão. Vamos abrir os olhos. Ai, que maravilha! E quem tiver o seu copo de água, pode tomar a sua água com calma. Pode agradecer internamente por esse momento. Sinta essa água preenchendo o seu corpo, essa água abençoada. Sinta que você está se nutrindo de muito amor, de muita saúde ilimitada. Sinta que o seu corpo está sendo preenchido de sabedoria, de paz interior. De gratidão pela vida. Você pode engolir água devagar e sentir mesmo ela preenchendo todas as suas células, todos os seus órgãos, músculos. Ai, que delícia! É isso. Realizamos o nosso estudo abençoado de hoje. Na quarta-feira eu espero vocês novamente, espero que tenham gostado do nosso primeiro encontro e até mais. Até logo na real, né? Meio-dia a gente vai ter live de novo. A gente está lendo o livro Violetas na Janela, que é uma psicografia. Então, caso vocês queiram almoçar aqui conosco, vocês também serão muito bem-vindos. A partir do meio-dia, livro Violetas na Janela. Muita gratidão e até logo. Tchau, tchau.